É bom quando a gente fala com Vitória para não parecer que é reclamação barata. Claro que a gente fica feliz pelo resultado, pela vitória, que era fundamental, importantíssima. O Vasco precisava vencer, tinha que vencer, era importante demais em função de tudo que estava rolando aí, o Vasco não ganhar, o Vasco não conseguir somar pontos, enfim, situação bastante complicada, bastante difícil. O Vasco da Gama pula para a 15ª posição, sai da zona do rebaixamento com 22 pontos, um jogo a menos. Vitória da Bahia, Juventude, Fortaleza e Sport. Sport com 10, o Fortaleza com 15, o Juventude com 21 e o Vitória com os mesmos 22. O Santos agora é o primeiro fora da zona. Situação ainda muito complicada, muito difícil, mas o Vasco precisa vencer, precisa somar pontos. A gente tem discutido muito aqui a maneira como o Fernando Diniz gosta dos seus times, e a gente tem cobrado de um treinador que não tem nem 40% de aproveitamento no Vasco, num campeonato em que o aproveitamento é fundamental, independe da maneira. A gente precisa somar ponto. É muito legal jogar bonito, merecer, ter performance. Performar é somar pontos. Tem uma hora, e eu inclusive falei isso aqui depois do jogo do Corinthians, que eu gostaria muito de entender como, por exemplo, o presidente do Vasco, o ex-comentarista Pedrinho, poderia cobrar do seu treinador algo que ele, como comentarista, comentaria facilmente. Tem horas que você precisa fazer o simples, tem horas que você precisa fazer o feijão com arroz. E o Fernando Diniz não faz o feijão com arroz. O Fernando Diniz é um cara de personalidade forte, é um cara de atitudes, às vezes, que a gente não compreende. Mas até entendo o treinador, porque o treinador, na hora do problema, é o primeiro a ser demitido. Ele tem que ter as convicções dele. Só que performar de novo, jogar bonito e não vencer e não somar pontos é algo que realmente não interessa. Hoje o Vasco pegou o pior time do Campeonato Brasileiro. O Vasco pegou o lanterna do Campeonato Brasileiro. E tudo bem, a gente até falou isso no pré-jogo, muitos times que foram à Ilha do Retiro sofreram. São Paulo empatou, outros times aí, o Santos também estava ganhando e o Sport empatou. O jogo na Ilha do Retiro é sempre um jogo complicado. Só que o jogo hoje para o Vasco era mole. Mole, porque o time do Sport é muito ruim. O time do Sport é muito deficiente. O Sport tinha um lateral direito que foi mandado embora do Bragantino, improvisado na lateral esquerda hoje, que é o Aderlan. O Vasco não conseguiu aproveitar isso em momento nenhum. Aproveitou porque ele é tão ruim que ele fez um pênalti em cima do Lucas Freitas. Mas o Vasco poderia ter vencido o jogo com muito mais tranquilidade, mas muito mais tranquilidade. E conseguiu vencer no primeiro tempo, por exemplo, com 2-1, porque tem um time melhor, porque tem jogadores melhores. Mas só que esse negócio de ter um time melhor e não fazer valer em campo é muito bonito, é muito legal no papel. E hoje, mais uma vez, por conta dessa filosofia do Fernando Diniz, que eu volto a dizer, me preocupa muito. Porque eu não estou seguro. Ah, nós ganhamos, maravilha, legal, bacana, mas eu não vou mentir para vocês. E acho que o goleiro Léo Jardim, no final, saiu até meio pé da vida por causa disso. Absolutamente não tinha nenhuma necessidade do Vasco sofrer o que sofreu por conta da teimosia do seu treinador, por conta da ranzinzice do seu treinador. Até pela falta de inteligência dele. Porque eu falei isso no jogo aqui do Corinthians, falo em outros jogos. Eu não entendo quando você na beira do campo grita, xinga, reclama, esperneia, entra em campo. Porra, troca os caras. Se você chamou uma vez, chamou 2 vezes, chamou 3 vezes, o cara não fez, troca, Fernando Diniz. Que teimosia, que coisa inacreditável. E isso precisa ser cobrado. Porque a sua teimosia hoje quase nos custou uma vitória sobre um time ridículo que é o do Sport. Porque você é teimoso. Porque você insiste com certas situações absurdas. O time do Vasco caindo aos pedaços, aos frangalhos.
Pegava a bola e bicava para frente porque não tinha força. E você não via isso, cara. E você não via isso. Desculpe, é uma cegueira restritiva, seletiva, porque o mundo viu isso. A torcida do Vasco toda, que está aqui no chat, que estava nas redes sociais, eu estava acompanhando, todo mundo vendo o Fernando Diniz. É inacreditável que você só depois dos 30 minutos, com o seu time caindo aos pedaços, e por quê? O Felipe Coutinho pediu para sair, o Nuno Moreira pediu para sair e o Barros pediu para sair. Porque se eles não pedissem, você ia com o mesmo time até o final do jogo. E a gente ia perder o jogo ou empatar o jogo. E na sua conta, eu quero entender qual é o tesão de manter o Pablo Verratti num jogo como esse até o final. Primeiro tempo ele foi importante. Agora, no segundo tempo, o Verratti o tempo todo caía, sofria, achava que estava sofrendo falta. Eu pensei que ele tinha tido um ataque cardíaco. Tira o Verratti, cara. É tão simples. Você quer recuar um pouquinho que você está metendo 3-1? Você conseguiu um pênalti com 5 minutos do segundo tempo para decidir o jogo. Bota 2 caras de velocidade. Puxa contra-ataque. Você vai sair na cara do gol, vai meter 4, 5, mas é fácil demais, cara. Não. Eu vou botar meu time todo lá atrás, vou defender mesmo estando exaurido, e eu vou ficar gritando na beira do campo, desesperado, alucinado, reclamando e xingando os caras. Diniz, você tá errado, Diniz. Você está errado, Fernando Diniz. A sua atitude hoje em campo é de uma pessoa que precisa ter equilíbrio na beira do campo. Você tá ganhando de 3-1, um jogo para você meter um sacolão. Melhorar teu saldo, cara. E você não muda o time, você recua o time, bota a bunda toda lá atrás. E se não é o Lucas Freitas que fez um partidaço, a gente tomava o gol, que ele tirou aquela bola em cima da linha, sem necessidade nenhuma. Nenhuma. E você faz Lucas Oliveira, Matheus Carvalho, Matheus França e David. 4 alterações. Alguém precisa dizer a você que o futebol dá a prerrogativa de 5, velho. Até para parar o jogo. Seja inteligente, cara. É inacreditável isso. É inacreditável isso. E é bom que a gente tá falando em cima de vitória. Mas hoje nós vencemos o pior time do campeonato. Você vai jogar contra o Palmeiras e vai ficar com o mesmo time até os 35, tu vai tomar uma sacolada, cara. Vocês viram como é que o Matheus França entrou? O menino tem a mínima condição ainda física. Já entrou cansado no jogo. Sabe? Já entrou sem ritmo, não tá jogando. Por que não bota o colombiano, cara, que é um jogador de velocidade, é um jogador de drible, é um jogador que vai segurar a bola na frente, e não o Pablo Verratti. Cansado, extenuado, que não sabe driblar, que não sabe segurar uma bola, que toda hora cai no chão, toda hora. Aí no final do jogo ainda vai na bandeirinha de escanteio pra fazer um joguinho ali no meio, pega a bola e dá um bico na linha de fundo. Porra! Que falta de inteligência desses caras! Então eu tô muito com o Léo Jardim. Pra que isso, cara? Que falta de inteligência da comissão técnica e de boa parte do time, cara. Então fica assim, a gente tomando sufoco, ganhamos. Ganhamos, ótimo, maravilhoso. Mas se jogar essa bola, não vai ganhar de ninguém, cara. Agora, atrelado a isso, e eu hoje prometi que eu não queria muito falar nisso, mas a arbitragem do seu Rafael Claus precisa ser vista e revista. E eu estou muito curioso para ver o que o seu Rodrigo Sintra, presidente da comissão de arbitragem, vai escrever a favor do seu árbitro. Porque a atuação hoje do Rafael Claus foi vergonhosa. E é bom falar em cima de vitória. Vergonhosa! Vergonhosa! Inacreditavelmente vergonhosa! Ele deu um pênalti contra o Vasco que é um escárnio, é uma falta de respeito ao futebol.
E os bananas do VAR, seu fazecas, tem que ter nome de fazecas mesmo. O cara com esse tipo de postura é um fazecas mesmo. O cara é incapaz de chamar, corrobora com um erro crasso. Agora, o que foi feito com o Jair é canalice, é mau caratismo de quem apitou e de quem viu lá em cima, porque não ver o que aconteceu. Eu quero ver a consciência de vocês. Tomara a Deus que não, porque o Jair não merece. Se o Jair tiver uma lesão séria, quem é que paga isso? A arbitragem brasileira. Quem é que paga isso, o CBF? Porque vocês arrebentam o futebol brasileiro com um autoritarismo, com a arrogância de vocês, e ninguém paga essa conta. Porque se o Jair tiver machucado no ligamento e ficar um ano parado, vocês vão continuar apitando, destruindo o futebol com a arrogância de vocês, com a incapacidade e a incompetência de vocês. Vocês são incompetentes e vocês são maus. Maus, vocês são ruins. Digo até de índole mesmo, cara. Muitos de vocês. Porque o que aconteceu com o Jair é mínimo para passar 3 minutos. Ô, Fazecas, pô, vamos dar uma olhada, vamos. Porque eu já vi juiz dar cartão depois que vê a marca na perna. Então pode. Então dá para ser. E ninguém chamar, o cara entrou para quebrar o Jair. E você vê o seu Rafael Claus na bola, só se for na tua, cara. Você mereceu a entrada nela, para você sofrer a dor que o cara sofre. Vocês são ruins, incompetentes, incapazes, soberbos. Porque pênalti é interpretativo, apesar de ser uma vergonha igual. Porque você deu pênalti lá a favor do Vasco, eu não vou falar nada, porque você não dá aquele pênalti também, eu paro, eu não venho nem aqui. Confuso, ruim, deixou o pau comer dos dois lados. Tirou critério da partida, arrogante, sem noção nenhuma, zero. Atuação pavorosa do seu Rafael Claus, árbitro de Copa do Mundo. Árbitro de Copa. Agora, a questão do Jair, sinceramente, se eu sou o Vasco da Gama, dependendo do que aconteceu, é um processo em cima desse cara. Perdas e danos. Porque ele e o VAR são diretamente responsáveis pelo que aconteceu. Primeiro, porque ele já vinha deixando o pau comer. E segundo, que eles foram incapazes de reconhecer um erro, porque eles não reconhecem erro. Porque o seu Rodrigo Sintra, com certeza, vai fazer lá, não. Está perfeita, está tudo ótimo, está... Porque hoje, por exemplo, a pergunta que eu faço é o seguinte, teve VAR no jogo ou não? Teve VAR? Ou o VAR foi omisso hoje, ou o VAR não quis participar, ou o VAR... Sei lá. Como diz o Jean, tinha muita coxinha. E hoje lá devia ter um queijinho com alho, uma carne de sol em Recife para comer. Hein? Seus incapazes! Seus incompetentes! E hoje vocês beiraram mais do que isso. Vocês não reconheceram o ser humano, que é um trabalhador igual o Jair. Que Deus queira não tenha nada. Não tenha sofrido nada. Eu vim aqui no intervalo do jogo, porque é um intervalo que fica com o Jean, mas eu vinha porque eu fiquei angustiado pelo Jair. Porque eu sei o que é para um jogador de futebol, porque já convivi com alguns que ficam lesionados tempos e tempos. Quem joga futebol profissionalmente ama a profissão, sente. E o que fizeram hoje com o Jair é uma covardia da parte do seu Rafael Claus e da parte do seu VAR, do seu Fazecas. Omissos, incompetentes, incapazes, ruins, péssimos e desumanos hoje, acima de tudo. E eu tô falando aqui em cima de uma vitória. O Vasco venceu o jogo, mas venceu porque venceu o último. Venceu apesar do seu técnico querer o jogo por empate, uma derrota, do jeito que ele é teimoso em campo. Agora, a arbitragem do futebol brasileiro precisa parar um momento. Para! Porque está completamente perdida, cara. É todo mundo reclamando. Será que todos nós estamos errados e só os árbitros estão certos? Só o seu Rodrigo Sintra?
Porque muda presidente, troca presidente, traz presidente, volta presidente, aí contrata lá o careca lá, o italiano, aí pega uns caras da América do Sul aí que brilharam há muito tempo, não muda porra nenhuma. Porque não tem critério. Porque quem tem que fazer o serviço se omite. Então eu tô falando isso e tô assim com a vitória do Vasco. Porque nós somos muito homens para assumir, mesmo nas vitórias, erros crassos do nosso treinador, que se continuar com essa teimosia, vai levar o Vasco pro buraco. Vai! Com essa teimosia de manter jogadores extenuados em campo. De não ter, às vezes me parece, peito para negociar com o Verratti e tirá-lo. Verratti hoje atrapalhou o time no segundo tempo. Primeiro tempo foi importante. Segundo tempo estava caindo aos pedaços. E nem marcar o zagueiro ele marcou. O Ramon Menezes fez o gol de cabeça, ele não chegou na bola. Então, apesar disso tudo, a gente ganhou o jogo. Apesar da arbitragem e apesar da extrema teimosia do técnico do Vasco. A destacar a atuação espetacular do goleiro do Vasco, para quem critica, que hoje saiu do gol, hoje saiu da linha, foi lá fora. Do quarto zagueiro Lucas Freitas, que fez um partidaço heróico, Lucas Freitas. Jogou uma partida gente grande. O Barros, enquanto teve fôlego, também teve uma boa participação. E o Nuno Moreira, que jogou uma partida de gente grande, para mim foi o craque do jogo, junto com o Lucas Freitas. O resto do time lutou enquanto teve fôlego. Mas é pouco. Porque hoje era para atropelar o Sport. Não que o Vasco seja um time que atropele, mas pela qualidade do adversário, a gente não merecia passar esse sufoco que a gente passou. Porque vai ser assim todo jogo? A gente vai estar ganhando de 3-1, 30 minutos, deixa rolar, vamos continuar tomando sufoco. E eu em casa, e com certeza você em casa devia estar assim, a gente vai tomar um gol, vai enrolar esse jogo. Tenho certeza que todos vocês falavam a mesma coisa. Vai acabar tomando um gol, muda o time, cara. O Vasco abdicou do jogo. Aí tomou o gol, o que ele fez? Mudou o time. E ainda ficou com 2 do lado de fora, quase 3 minutos. E quase tomou um gol nesse inteirinho. Aí eu queria ver a entrevista coletiva. Porque ele na beira do campo, assim, ó, desesperado. Porra, quicando. Assim também sou, Diniz. Gritar na beira do campo, esperneada, cambalhota. Quero ver mexer certo, nas horas certas. Hoje não foi legal, não, apesar da vitória. Nós perdemos a oportunidade de ganhar mais. Ganhar demais. Ser muito mais tranquilo. Mas hoje, se você perguntar a qualquer torcedor do Vasco consciente, hoje ele sai com a vitória, legal, feliz, mas preocupado. Absolutamente preocupado com o que aconteceu hoje na Ilha do Retiro. E Deus queira, tô aqui atrás, desde o momento da possível lesão, querendo saber o que aconteceu. Tomei até um esporro do Matheus Babo aqui hoje. Calma, cara, primeiro tempo ainda, segundo tempo, eu falei, cara, eu quero saber o que aconteceu. Porque o que fizeram com o Jair hoje é uma covardia, que me emociona, pelo cara que ele vinha jogando e pelo que ele sofreu durante um ano de lesão. Para esses caras cegos, esses caras com olhar seletivo, como essa arbitragem o VAR, não olhar a porrada que o cara deu. Covardia! Não vai rolar nada não, mas se rolasse, eu fosse o Vasco, metia no pau esse cara. Metia no pau. Pra deixar de ser bobão. Pra deixar de ser omisso no seu trabalho. Se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. Agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.